Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo. Nós vamos aqui novamente falar de Fluminense e da situação que o Fluminense se encontra e a situação que ele se colocou. Uma situação complicada, mas antes de entrar nessa situação e nessa sequência de jogos que o Fluminense tem, já que o Fluminense ainda tem 10 jogos pela frente, antes de entrar nesse assunto, já vai deixando seu like, curtindo esse vídeo, compartilhando com a galera, clicando no sininho para receber novas notificações de vídeo e se inscrevendo no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, o canal tá crescendo pra caramba e é muito bom ter mais gente por perto. E não se esqueça, tá no final do vídeo, comenta lá que eu respondo todo mundo. E já tô aqui agradecendo aos novos inscritos no canal. Tá um show de bola e muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Rapaziada, vamos falar aí dessa sequência que o Fluminense tem ainda pela frente, aí são 10 jogos. Vamos falar dos 4 próximos desafios do Fluminense, que são complicados, porque o Fluminense se colocou numa situação difícil, porque o Fluminense tinha uma sequência de 3 jogos em casa no Maracanã. Se esperava somar no máximo, se somar os 6 pontos. Numa situação ruim, somar 4. No caso, empatar com o Atlético Paranaense, o Flamengo era, vamos ser sinceros, era esperado perder, mas não era esperado a gente empatar com a Chapecoense, no mínimo vencer a Chapecoense. Mas isso não aconteceu. Nós perdemos para o Atlético Paranaense de 2-1, perdemos para o Flamengo e empatamos com a Chape. Então, 3 jogos em casa, o Fluminense só fez 1 ponto. Aí fizeram um cálculo na data de hoje, em que o Fluminense se encontra com 33% de chance de ser rebaixado. Então é complicado, 33% de chance de ser rebaixado. Daí, mas Alexandre, o Fluminense já teve 1% para se livrar, né? Para se livrar, a chance do Fluminense se livrar de um rebaixamento, aquela campanha histórica, era de 1%. E o Fluminense conseguiu se livrar, pô. Daí o Fluminense está com 33% de ser rebaixado, então a gente tá com uma folga. Não tá. Primeiro, o Fluminense nesse momento está a 1 ponto de entrar na zona de rebaixamento. E o Fluminense não tem peças importantes, peças históricas até do clube, nesse time atual. Não tem como comparar o Fred daquela época, do 1%, daquela campanha histórica, com o João Pedro de hoje. O João Pedro é um menino que está com uma responsabilidade tremenda de livrar o Fluminense dessa situação. É o homem-gol do Fluminense, o João Pedro, e é um menino de 18, 19 anos. E o Fred já era um centroavante experiente, era líder do grupo e era o artilheiro. Também não tem como comparar o Ganso e o Nenê com o Conca daquela época. Não tem como. O Conca estava no seu auge, comandava o meio de campo do Fluminense, estava na sua forma física, não ficava fora de jogo nenhum, e era decisivo. E muito menos tem como comparar o Cuca com o Marcão. Naquela época do 1%, nós tínhamos um treinador, o Cuca, um motivador, um técnico, um estrategista, que fez com aquele grupo uma virada histórica que dificilmente alguém vai repetir. Ter 1% e se livrar de um rebaixamento e conseguir se livrar. Hoje nós estamos com 33% de chance de ser rebaixados. Mas infelizmente, nós não temos aquelas peças que tínhamos naquela época. Mas é o Fluminense, é a camisa do Fluminense. E essa camisa tem um peso. E eu creio que essa equipe, esse grupo de jogadores, vão tirar o Fluminense dessa situação. E a torcida vai ajudar. Naquela época, a torcida comprou o barulho. Todo jogo, o Maracanã estava lotado. Nunca vou esquecer do Fluminense Palmeiras, com o gol do Fred de cabeça. Aquele mosaico maravilhoso. O jogo contra o Cruzeiro, que o Fluminense virou um jogo com o gol do Fred, passe de Michael Bolt. A gente não vai esquecer, que são jogos que vão estar guardados na vida da gente, como aquele gol do Marquinhos de fora da área. Mas a realidade é outra. Mas é a camisa do Fluminense que está em jogo. É um clube histórico que está em jogo. E eu tenho certeza que esses jogadores vão tirar o Fluminense dessa situação. Bom, vamos falar aí dos 4 próximos desafios que o Fluminense tem pela frente. O primeiro jogo é o Ceará, um jogo fora de casa. Vocês vou falando
Aí vocês vão ver que o cenário é completamente diferente dos 3 últimos jogos que o Fluminense jogou em casa. O primeiro jogo, o próximo jogo, na quarta-feira, que eu vou fazer um vídeo para falar sobre esse jogo, que é o pré-jogo, vai ser contra o Ceará, fora, lá no Castelão, estádio lotado. O Ceará, no último jogo contra o Vasco, foi beneficiado com um impedimento. Então, um jogo complicado, que a gente vai falar mais no pré-jogo. Em seguida, a gente tem o Vasco no Maracanã, o Vasco brigando por uma vaga na Sul-Americana, o Vasco se recuperando com um bom treinador. A gente critica, tem gente que fala muito mal, não queria ver no Fluminense, mas o Luxemburgo está fazendo um belíssimo trabalho no Vasco, recuperando jogadores, lançando garotos, e o Vasco está bem. Então, um jogo complicado no Maracanã, é um jogo em casa, mas é complicado. Depois o Fluminense vai jogar fora de novo. Aí é contra o São Paulo, que está indo numa recuperação. Tem o treinador Fernando Diniz, que já parece que pegou o embalo do grupo, já tem uma sequência de vitórias, o time está se recuperando, o time está bem. Então é um bom treinador. E é um jogo no Morumbi, é fora de casa. Em seguida nós temos o quê? Outro jogo fora de casa, agora no Beira-Rio, no estádio do Inter. E o Inter está brigando por uma Libertadores. Então tem uma sequência de 4 jogos, próximos 4 desafios que o Fluminense tem pela frente, que é o Ceará fora, um clássico contra o Vasco em recuperação. Entre aspas, né? Porque o Vasco já se recuperou, não está em recuperação. Aí tem o São Paulo brigando por uma Libertadores, que encontrou um treinador que deu um padrão de jogo para o São Paulo. O São Paulo é outro na mão do Fernando Diniz, e é um outro e é melhor. Se você perguntar um São Paulino hoje, ele pode dizer que o time dele é melhor. Está melhor escalado, está jogando melhor. E o Inter, que agora está com o Zé Ricardo como treinador, vai ser o quarto ou quinto jogo do Zé Ricardo comandando a equipe, que também não é um interino, né? É um bom treinador também. Então esses 4 jogos do Fluminense são cruciais para a gente. Se a gente passar por esses 4 jogos e não entrar na zona de rebaixamento, é porque o time do Fluminense se recuperou, porque são jogos complicados. Ceará, Vasco, São Paulo e Inter é complicado. São 3 jogos fora de casa e um clássico. Aí depois a gente tem um Galo, um Atlético Mineiro, aí a gente vai voltar a jogar em casa. Depois dessa sequência de 4 jogos, a gente vai voltar a jogar no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Aí sim, o Atlético Mineiro, a gente tem que lutar por esses 3 pontos, porque o Atlético Mineiro ele é uma equipe instável no campeonato. Ele tem tido dificuldades, problemas, e é um jogo que é possível de vencer. Ele, dependendo do andar do campeonato, dessa sequência aí, dessas 4 rodadas anteriores ao jogo contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro pode estar lutando para cair, para não cair, ou lutando por uma Sul-Americana. Para não cair é se as 4 rodadas anteriores ao confronto contra o Fluminense no Maracanã foram completamente ruins para o Atlético Mineiro. Então isso a gente vai ver depois. Daí a gente vai ter, depois do Atlético Mineiro, a gente vai ter um confronto direto contra o CSA, que está brigando para não cair. Aí, mas o jogo é complicado, é um jogo fora de casa. Aí o Fluminense vai encarar um jogo de alguém que está brigando para não ser rebaixado, num confronto direto. Depois do CSA, o Fluminense joga contra o Palmeiras em casa. O Palmeiras pode estar de férias, já com a sua situação definida no Campeonato Brasileiro, porque todo mundo sabe que o Palmeiras é o vice-líder, está em segundo lugar. Até lá o Flamengo ou até o Palmeiras podem ser já campeões do Brasil. Ou o Palmeiras já decidiu sua situação na Libertadores, já vai para a fase de grupos. Aí a gente vai ver quando chegar lá, porque o Palmeiras está na luta pela Libertadores. E depois do Palmeiras, a gente tem um jogo que a gente vai pegar um adversário já de férias, que é o Avaí. O Avaí, com certeza, bem provável, as chances são enormes do Avaí já estar rebaixado nesse confronto direto com o Fluminense, que é fora de casa. O jogo antes do Avaí, que é o Palmeiras, o Fluminense joga no Maracanã, que também o Palmeiras pode estar de férias nesse jogo. E no jogo seguinte é o Avaí. Aí, meu amigo, mesmo fora, jogando fora de seus domínios no estádio do Avaí, o Avaí de férias
já rebaixado, o Fluminense tem a obrigação de vencer. Daí desisto. Depois do Avaí, o Fluminense joga em casa de novo contra o Fortaleza, que é um outro que está ali no bolo para não cair. É um Fortaleza. Aí o Fluminense vai jogar no Maracanã. E na última rodada, queira Deus, contra o Corinthians, fora de casa, lá em Itaquera, o Fluminense tem que estar com a sua situação definida, já livre de rebaixamento, porque se deixar decidir um rebaixamento no estado de São Paulo contra o Corinthians em Itaquera, as coisas complicam bastante. Então faltam 10 jogos, o Flu precisa somar 45 pontos, é que os matemáticos dizem, para o Fluminense não cair. O Fluminense de 10 jogos, se o Fluminense ganhar 5, ganhar metade desses 10 jogos, o Fluminense se livra do rebaixamento, e é nessa fé que a gente vai. Eu aposto, eu espero vencer o Vasco, o Atlético Mineiro, o CSA, o Avaí, o Fortaleza. Então eu espero vencer esses jogos, 5 vitórias em 10 jogos, e o Fluminense tem que estar focado nisso aí. A gente tem uma sequência difícil pela frente, que o time tem que estar bem mentalmente, bem escalado principalmente, fortalecido, abandonar velhas filosofias táticas de 3 meias, sem volante de marcação, para aí pensar em conseguir as vitórias e sair dessa situação. Bem, o cenário do Fluminense é esse. Os próximos 10 jogos são esses. Vem uma sequência difícil aí. O interessante seria a torcida também, nós torcedores, irmos ao estádio, apoiar, dar um incentivo e nos unir. Porque as rodadas são jogos fora de casa, e nos jogos em casa o time vai precisar do apoio da torcida, e temos que caminhar junto para sair dessa situação aí, porque um rebaixamento será complicadíssimo para o próximo ano. A cota de TV vai despencar drasticamente, não será os 60 milhões como de costume, sem falar um clube que está sem patrocínio master, já não patrocina o Fluminense, ele estando na Série A, dificilmente alguém vai se interessar em patrocinar o Fluminense numa Série B. Um clube com dificuldade para pagar salário, daí que você tem uma cota de TV, pela cota de TV você contrata jogador, já que você não tem outra fonte de renda, pela falta do master, aí você contrata mal, contrata jogador barato, tem esse problema de contratar emprestado, esperar o jogador não ter contrato para contratar, tem que se virar mais do que charuto na boca de bêbado para montar um time para uma Série B. E a gente não quer isso. A gente quer um Fluminense forte, um Fluminense vencedor, com bons jogadores na Série A. Precisamos reagir nesse campeonato, precisamos reagir o mais rápido possível, porque se deixarmos para reagir nas últimas rodadas, a coisa se complica, porque aí já entra o desespero, a bola não começa a entrar, já começa a vir o nervosismo. Então é bom a gente decidir logo isso. Os 10 jogos que restam mostram que o caminho é complicado, mas o Flu está unido com sua torcida para sair dessa situação, porque só a gente unido, clube, jogadores, torcida, que a gente vai sair nisso aí, dessa situação que a gente se encontra. Em 2020 a gente construiu uma outra história, com mais profissionalismo, com mais tranquilidade, para resolver essas situações. E chega, de todo ano ter que passar por essa situação de ficar contando ponto, esperando chegar a dar 45 para se livrar, e sempre essa luta todo ano de campeonato. Não, o Fluminense é grande demais. O Fluminense tem que lutar por classificação em Sul-Americana, em Libertadores e por títulos. Chega disso. Espero que em 2020 a gente permaneça na Série A, e a gente vai permanecer, se Deus quiser, Papai do Céu querer, Ele há de querer, e a gente ter um ano de 2020 para se recuperar e montar um bom time, um time decente para disputar o próximo campeonato. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.
Vamos junto aí, vamos para os jogos aí que tiver no Maracanã. Não vamos desistir, não vamos largar a mão do Fluminense, não. Tá bom? E vai precisar da gente, a gente tem que estar junto. Um abração, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Continue se inscrevendo no canal. Fui!